Salve, salve galerinha de robótica, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam numa boa. O pessoal tá mandando uma mensagem lá no nosso WhatsApp, né? Falando assim, pô professor, cadê o vídeo da semana passada? Infelizmente semana passada e esse iníciozinho de semana deu muita dor de cabeça, teve muita coisa pra fazer, infelizmente. Relacionada mais a questões particulares. Então eu acabei dando um atraso pra vocês, mas essa semana eu vou acabar publicando 2 vídeos adicionais, ou seja, não é só um vídeo que vai ser publicado, vão ser 2. E já vou adiantar o terceiro para deixar em armazenamento para a próxima aula, beleza? Tendo dito isso, né, a gente tem avançado relativamente bem no campo teórico aqui das nossas aulas, mas vai chegar aqui um momento, infelizmente, tudo na nossa vida tem um momento que é mais crítico. Essa nossa aula de hoje, que é a aula 11 da apostila, tá? Ela é uma aula com uma teoria muito mais pesada, por isso que ela vai ser basicamente dividida nessas 3 aulas subsequentes, né? Ou seja, de hoje, na verdade as 3 que eu vou estar lançando para vocês vão estar, né, justamente nesse mesmo vídeo, não nesse mesmo vídeo, mas no mesmo tema, por assim dizer, até para ficar mais fácil para vocês entenderem a lógica, né, do que a gente está apresentando. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma apresentação bem rápida com relação a esse primeiro conteúdo. E no nosso caso, essa aula ela trabalha com o quê? O princípio do centro gravitacional, ou o centro da massa. Né? Todos nós temos um centro gravitacional que é o que dá o nosso equilíbrio. Né? Tem pessoas que a gente fala que tem o centro gravitacional mais próximo da Terra. Por isso que a gente vê digamos assim, a facilidade com que essa pessoa ela pode ter uma locomoção em movimento de queda. Né? Às vezes a pessoa ela vai ter essa percepção, né, de movimento, onde ela consegue controlar melhor o seu peso. E a gente vê muito isso também com relação ao controle de centro de gravidade, justamente na onde? Em quem pratica esporte. Né? Quem pratica esporte acaba tendo essa percepção de como aplicar o centro de gravidade, né? Onde está o seu centro gravitacional. Normalmente o ser humano, o centro gravitacional dele acaba sendo na região do abdômen, né? Onde se centra a maior parte do seu peso. Então ali é onde você tem a percepção de movimentação. Então vamos lá. Primeira coisa aí, além disso, né, do que a gente está falando, eu vou falar a primeira coisa e tem uma sequência diferenciada. Vamos lá. Ela se encontra bem no corpo em si, ou seja, na onde seria o centro de movimentação dela. Como, por exemplo, no caso de um anel. O anel, o corpo dele, né, o centro gravitacional dele, ele não é na onde seria o desenho do anel em si, né? Seria justamente no que? No seu centro, no meio. Pô, professor, mas ali é onde vai ficar o dedo. Exato, é exatamente naquela área ali. É ali que você vai encontrar o centro gravitacional do anel. É onde a gravidade vai atuar para que ele caia e a forma como ele vai cair. Tanto é que você for ver, o anel ele não cai de pé e fica de pé. O que acontece com ele? Ele vai tombar. Por quê? A gravidade vai atrair ele para essa direção, dessa forma. Ele vai cair virado para cima, né? Com o vão em direção ao centro da Terra. No caso, por exemplo, de uma bola, aonde fica o centro gravitacional dela para ela se movimentar? Fica bem no núcleo dela, bem no centro, onde fica o que? Armazenado o revestimento interno junto com o ar. É ali que fica o centro gravitacional dela. Tá certo? Mas para que serve você trabalhar com isso? Justamente porque alguns dos nossos robôs eles trabalham justamente com essa percepção de como vai ser como vai funcionar a movimentação dele e como a gravidade pode influenciar nessa movimentação. Porque se, por exemplo, nós construíssemos um guindaste em que o peso ficaria totalmente na haste onde ficaria passado o fio que vai carregar a bola ou a garra, o que acontece com esse guindaste? Ele vai todo para frente. Por quê? O centro gravitacional dele, a maior concentração de massa dele, está na onde? Está na ponta errada. Então o que acontece? Esse centro gravitacional ele tem que estar puxando para o sentido oposto de onde você vai aplicar a força.
Aonde vai ser isso? No corpo, lá na base, lá embaixo, onde ficariam normalmente as pessoas. Ali é aplicado o centro gravitacional. Tá certo? Tendo dito isso, por exemplo, quando nós vamos levantar alguma coisa pesada com os nossos dois braços, nós temos nosso centro gravitacional, mas se a gente pega, por exemplo, num braço, né, no seu braço esquerdo, algo que é muito mais pesado que o seu braço direito, a tendência do nosso corpo é o quê? Fazer aquela inclinação. É natural. Porque ele vai tender para o quê? A somatória dos pesos, em direção àquilo que é mais pesado. Então o seu corpo ele vai pender para um lado. E se você pegar os dois pesos com a mesma quantidade e você for levantando, você vai sentir que na verdade o seu centro ele fica mais pesado, no sentido de movimentação. Tanto é que se você tiver com dois pesos no corpo e você sem querer tropeçar, o seu equilíbrio ele fica totalmente afetado. Para você ver como a física é capaz de nos prejudicar ao mesmo tempo de nos auxiliar. Tá certo? Aí a gente vai entrar, né, no nosso conteúdo programático, na questão do cálculo do centro de massa ou centro de partículas. E aí vai colocar da seguinte forma: dependendo da forma geométrica do corpo, redondo, triangular, quadrado, retangular, trapézio, o cálculo do centro de massa se difere. Por isso, saiba que as formas mais básicas são partículas, figuras planas, circunferências e triângulos, sendo que em todos os casos as contas servirão para encontrarmos as coordenadas do eixo x e y. Isso é uma das coisas que eu vou lembrar de vocês sempre, pessoal de robótica. A gente trabalha sempre com aquele princípio do eixo x, y e z. Por quê? Porque é o plano cartesiano. A gente consegue ter uma visão melhor da forma dessas movimentações, né, do uso do peso, distribuição de peso. No caso aqui do nosso, né, o centro de massa de partículas, através do plano cartesiano. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro conteúdo aí que a gente vai estar vendo. Vamos ver aqui. Aí. Como eu falei, vão ser algumas aulas. Vai ser uma aula bem longa, né? Ele vai pegar 3 aulas nossas, porque o conteúdo ele é pesado. Ele é um conteúdo que não é fácil de assimilar. Mas ao mesmo tempo ele é um conteúdo legal, tá? Ele é legal porque a gente consegue ter uma noção melhor de como a física ela consegue interferir e reagir, né, ao nosso meio, ao nosso espaço. Vamos lá. Deixa eu só retroceder aqui nos vídeos e nas nossas formas, beleza. Aqui. Vocês vão acabar ouvindo um pouco minha cachorra latindo ao fundo, mas isso é parte do processo. Deixa eu só dar uma aumentada aqui no... Aí... Acabou sendo um corte a mais aqui no nosso vídeo, mas beleza. Calcular a média ponderada de todas as partículas presentes nele. Veja o cálculo no qual Cm é o centro de massa das partículas P1, P2 e P3. Esse aqui é o nosso plano cartesiano, tá? No caso que ele está utilizando apenas o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. E aqui é o nosso centro de massa, que é X, centro de massa 2, no caso aqui é 1, tá? Perdão. Deixa eu dar uma olhada aqui no zoom. Isso. Eu falei certo, me autocorrigi errado. Mas beleza. Aí vamos lá. Nesse gráfico, né, ele coloca como P1, P2 e P3, que são as partículas. Partícula 1, que na verdade seria X2 e Y2, P1, X1 e Y1, e o P3, que é X3, Y3. Então nós temos aí já uma movimentação aqui, tá? Graficamente parece que está disperso, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele tem uma linha invisível que conecta a P1, a P2 com a P1, tá?
ele corta as duas, tá? Ele vai fazer este trajeto aqui, e a P3 que está aqui embaixo, e a junção, que na verdade seria o centro entre todas. Então você vai ter aqui 1, 2, 1, 2, ou melhor, 1, 2, 3, e aqui é o centro. Portanto, colocando isso numa forma, ficaria assim: XCM, tá? XCM igual a M vezes X1 mais M2X2 mais M3X3 divididos por M1, M2 e M3. Beleza? No caso aqui, essa massa, né, a gente está se referindo aqui, CM, centro de massa, tá? Vamos lembrar. Massa X1, massa X2, massa X3, meu Deus, é horrível falar isso. E a massa 1, 2 e 3. Tá bom? Essa equação é usada para encontrar a coordenada do eixo X. Note que M é a massa de partículas e X é o seu valor no eixo. E para calcular a coordenada do eixo Y, utiliza-se a mesma fórmula, apenas substituindo os valores do eixo X pelo do Y. Portanto, veja o exemplo a seguir, que aí ele vai fazer justamente isso daqui. A M1, né, que ele fica na marcação de YCM e XM como centro, e vai ficar 2M, 1M, 2 para 1 e o M3. Perdão, galera, esses dias que está esse clima quente horrível acaba com a garganta, cara, de verdade. E infelizmente, como eu falei, como vai ser uma aula longa, tem muito material pra gente ver, essa aqui foi a nossa primeira aula. Então, até a próxima. Espero ver vocês aqui no nosso portal e também no nosso Whats. E quem está participando das aulas presenciais, galera, isso aqui, ó, vai ser fundamental para vocês também, tá certo? A gente vai chegando aí ao nosso finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma aula que, assim, vai envolver muita fórmula matemática, vai envolver muito gráfico, mas ela vai ter um resultado legal para vocês, porque vai adiantar material também que é relacionado à escola. Então aproveitem esses momentos de antecipação, tá bom? Fique na paz, até a próxima.